Então, guardar conhecimento por egoísmo ou por receio de que amanhã alguém possa roubar a sua posição é de uma besteira cada vez mais presente. Então, divida, jogue, porque você vai encontrar alguém que vai te devolver, alguém que vai te dar o troco e, portanto, você cria um círculo virtuoso. Olá, pessoal. Começa aqui mais um Filon Podcast da Conexão. E a conexão para valer mesmo. Todo mundo vem aqui, conta um pouco da história, daquilo que faz, compartilha conhecimento, conta causos, enfim, aqui a gente se diverte, aprende, se transforma, se inspira e tudo mais. Tudo bem, Habib? Temos mais um convidado especialíssimo aí. Tudo bem contigo? Fala, Habib, tudo certo? O convidado de hoje, Habib, tem uma história muito especial para mim, viu, Habib? Minha família inteira veio do direito. Eu estudei comunicação social, depois fui para o direito. E quando eu estava advogando, Habib, eu percebi que eu queria mudar de área. E todo mundo falou, Gabriel, se você quer mudar de área no direito, você precisa conhecer o Mário Ezequiel. Hum, E eu já conhecia ele por conta dos livros. Eu já tinha lido o Gestão Eficiente, né, Mário, que é o que está Isso. atrás de você. É esse mesmo, foi o primeiro livro que eu li dele. E depois ele tem um outro da GV também, que ele colaborou, e tem mais um ainda, que inclusive ele escreveu com outros autores. E ali, Habib, eu falei, preciso conversar com o Mário, preciso conhecer ele. E eu mandei uma mensagem pro Mário. E eu falei, bom, ele não vai responder, né? Eu aqui novo aqui, vai falar, pô, quem que é esse cara aí que vem encher o saco? E o Mário, Habib, topou conversar comigo. Ele falou, Gabriel, você precisa fazer um MBA, você precisa se aprofundar, entender mais sobre gestão, mas o primeiro caminho que você tem que fazer é talvez pensar em algum MBA, algum curso, uma pós-graduação e tal. E eu segui o caminho dele, Habib. E hoje eu não tô, eu sou advogado de formação, né? E agora eu estou muito mais na gestão de escritório. E hoje, na verdade, eu estou na área de desenvolvimento de negócio, mas tudo isso muito se deve por eu ter me inspirado na carreira do Mário. E para quem não conhece o Mário, Mário Ezequiel é sócio fundador e consultor da Bórea, com mais de 30 anos de experiência nas áreas administrativa e financeira de empresas como Arthur Andersen, AC Nielsen, Hertz e The Boston Consulting Group. Formado em Economia pela FAP, com MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela GV. Graduado em Conselho de Administração pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele foi diretor administrativo do escritório Matos Filho Advogados por mais de 16 anos e hoje, pela Bórea, ele tem muitos escritórios grandes que estão ali com ele, escritórios importantes e que o Mário é consultor. É isso mesmo, Mário? Falei tudo direitinho? Falou sim, tudo certinho. E mais uma vez, obrigado aí pelos comentários aí e relembrar esse histórico nosso aí. Foi um prazer e saber que eu pude contribuir de alguma forma é sempre muito prazeroso. Espero realmente ter contribuído. Contribuiu sim, Mário, de verdade. com certeza. E olha, Mário, antes de pedir a biografia, que a gente começa por ela, né? Eu vou te dizer algo assim que eu tenho ouvido muito, que outro dia foi motivo de conversa com a minha filha, né? Eu dizendo para ela, tenha grandes mentores. E o que eu mais tenho ouvido justamente é isso, né? Inclusive o Magic Johnson fez uma palestra incrível, né? Eu não estive presente no evento, mas fiquei sabendo, na NRF, que é uma grande feira de varejo, e trouxe esse também, né? Olha, a minha vida se fundamenta em 6 mentores. Então, eu queria que você trouxesse um pouco, porque você foi o mentor, né, do Gabriel, e certamente, né, pode compartilhar um pouquinho do que é ser um mentor. Bom, vamos lá. Eu também tive algumas passagens, mudanças de rota no meio do caminho, né? Eu comecei, talvez, a minha primeira área acadêmica foi engenharia. Eu sempre sonhei em ser engenheiro desde que era moleque. Entrei em engenharia, fiz 2 anos de engenharia, e aí, por N motivos, eu acabei parando a engenharia e fui fazer economia. E aí, eu sempre tive uma afinidade, sempre gostei de números, né? Gostava de matemática, de física, de cálculo. E aí, parando engenharia, eu acabei fazendo economia. E me formei economista, mas nunca trabalhei exatamente como economista, né? Foi muito mais a parte acadêmica. E aí, como o Gabriel já mencionou, um dos primeiros empregos meus foi a Arthur Andersen, que era uma empresa de auditoria. Na época da faculdade, ele foi uma grande escola. Esse foi o primeiro contato com o trabalho e com uma grande escola, uma multinacional americana, mais para a área contábil, auditor, eu acabei me desenvolvendo mais na área contábil, mas também percebi que não era o que eu queria. E aí surgiu a oportunidade para eu ir para a Nilce, na época era uma empresa de pesquisa, né? Naquela época é uma empresa de pesquisa de mercado. Eu fui para lá como coordenador de custos, era para desenvolver uma estrutura de custos.
Estamos falando aí meados da década de 80, o Brasil hiperinflacionário, e aí eu acabei me envolvendo, desenhando o modelo de custo, criando indicadores, e aí usei sim uma parte da economia, criando índice de inflação interno, e aí fiquei na Nielsen por 8 anos, tive várias oportunidades, fui a tesoureiro, controller, diretor financeiro e cheguei a diretor administrativo financeiro da Nielsen. Quando saí, e fui para a Hertz, onde eu fiquei 1 ano, uma empresa de locação de veículos, e depois fui para o BCG, The Boston Consulting Group, como Regional Controller do Brasil e da Argentina. Também foi uma oportunidade bem interessante. Nesse momento, estamos falando aqui anos 2000, literalmente ano 2000, surgiu a oportunidade para eu ir para o escritório de advocacia, o Matos Filho Advogados. Na época era um escritório bem menor que hoje, né? Hoje o escritório, eu já saí do Matos Filho faz 8 anos, fiquei lá 16 anos, como o Gabriel já mencionou, mas era um escritório muito menor do que é hoje, né? Quando eu fui para lá em 2000, o escritório tinha 8 anos apenas, se eu não me falha a memória, eram 17 sócios. Hoje o escritório tem aproximadamente 140 sócios, acho que 1.500 profissionais, 700 advogados, alguma coisa assim. O ano passado foi o primeiro escritório da América Latina a ser listado como um dos 200 maiores escritórios do mundo pelo American Lawyer.com. É um organismo americano que ranqueia os escritórios no mundo por faturamento e foi o primeiro escritório da América Latina a fazer parte dos 200 maiores. Quando eu fui para lá, como eu falei, era um escritório menor, era pequeno, mas era um escritório bem menor do que é hoje, e eu fui contratado com o objetivo de ajudar a profissionalizar o escritório. Na época, os escritórios eram geridos por advogados. Na década de 90, os escritórios cresceram muito, tudo em função das privatizações, né? Isso fez com que várias empresas foram privatizadas, Telefônica, bancos, né? Então, Telerge, Telesp, depois a própria Embraer, a Vale do Rio Doce, enfim, inúmeras empresas. E aí a demanda por advogados para ajudar esse processo cresceu muito, os escritórios começaram a crescer, precisavam de volume, e começaram a perceber que precisariam de uma administração um pouco mais profissional, né? E eu peguei esse começo, esse momento, e aí fui ajudar o escritório em tudo aquilo que é a parte de gestão. Então, estamos falando aí plano de carreira, não tinha recursos humanos, então criar uma área de recursos humanos, plano de carreira, planejamento estratégico, orçamento, marketing. Na época era uma heresia falar em marketing, só advocacia, a OAB tinha uma série de restrições, TI, enfim, fiquei lá por 16 anos, e nesse período, o próprio Matos Filho deixou, né, ele não criou nenhum problema em relação a isso, e eu acabei me envolvendo muito com o tema, por gostar e por ver uma oportunidade muito grande no Brasil. Quando a gente olhava para fora, os mercados mais desenvolvidos, que era o americano e o britânico, estavam bem à frente, e eu imaginei que a gente, em algum momento, alcançaria ou chegaria muito próximo disso. Aí acabei me envolvendo, fui dar aula na GV, dei aula na GV por 10 anos sobre gestão de advocacia, escrevi o livro que o Gabriel mencionou, fui coautor de outros livros, tive colunas no Última Instância por 2 anos, na Conjur por 4 anos, escrevendo e vídeos de gestão, né? Ajudei a fundar o CEAI, estive desde a primeira Fenaló, junto com a Ana Luísa Boranga, que era uma precursora nessa parte de gestão no Brasil, ela que fundou a Fenaló, eu estive com ela desde o primeiro episódio, desde o primeiro evento, e depois foi vendido para uma multinacional, que está até hoje, aí eu fiz parte do conselho. Então, me envolvi muito com o tema. E há 8 anos atrás, eu saí e montei a Bora, que é a minha consultoria, que é uma consultoria voltada para gestão de sua advocacia. Um nicho bem, bem, bem particular, que é onde, de fato, eu consegui desenvolver uma certa expertise e é onde eu acho que eu posso contribuir mais. Mas esse lá atrás, o comentário que você fez de mentores, né? Eu também sou muito grato. Eu acho que todos nós, né, deveríamos ter e devemos ter alguns mentores. Alguns, eu acho que boa parte tem, às vezes nem sabendo que são mentores, né? Mas pessoas que são referência, e eu tive alguns na minha vida que me ajudaram muito a chegar onde eu cheguei, né? Seja do ponto de vista técnico, de me orientar no desenvolvimento técnico, seja comportamental, sobre gestão, sobre posicionamento. Eu marco aqui algumas pessoas. Eu, quando estava na Nilce, tive um chefe, o José Neves, que me abriu várias oportunidades, que eu falei, eu subi muito lá, cresci muito, até chegar o segundo homem na hierarquia da Nilce, o Brasil, isso com 30 anos, 30 e poucos anos. E graças, digamos, a
a essas pessoas, em particular o Zé Neves, que sempre esteve ao meu lado. E depois, no Matos Filho também, o Quiroga, que foi um grande mentor, tive a oportunidade de trabalhar com ele nesses 16 anos, talvez, diretamente uns 13, os outros 3 eu trabalhei com o Zé Eduardo, que infelizmente faleceu, que assumiu a posição de sócio-diretor do escritório, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Mas o Quiroga foi um grande mentor também, além de um chefe, mas um parceiro que até hoje temos amizade, eu posso, me sinto orgulhoso de falar que ainda o consulto para muitas coisas e ele está sempre disponível para me atender. E esse outro lado, né, como eu tive esse suporte de mentores, né, esses que eu citei, que foram bem mais significativos, de atuar da outra ponta também. É uma coisa que eu gosto muito, de compartilhar conhecimentos. Seja de forma mais, digamos, formal, como uma aula, dar aula, como eu dei durante 10 anos, ou palestra, dei muitas palestras, ainda dou palestras, que é uma forma de compartilhar conhecimento, uma forma de você dividir isso. Mas também junto àqueles que já tiveram a oportunidade de trabalhar comigo, né? Então, assim, mesmo no Matos Filho, agora eu não tenho mais os números de cor, mas até onde eu me lembro, esses 16 anos, eu consegui transformar, se não me falha a memória, mais de 20 ex-office boys em outras atividades, pessoas que foram para a área financeira ou foram para a área de tecnologia ou para a área da biblioteca, tinha lá no escritório antigamente a parte, hoje não mais, hoje fala muito mais gestão de conhecimento, né? Mas você tinha lá atrás uma parte de biblioteconomia, durante muito tempo foi importante. E outros exemplos, né? Mas eu sempre gostei muito de estar próximo. Tanto o exemplo prático eu nunca levei comigo, fiz várias mudanças de emprego, né? Da Arthur para Nielsen, Nielsen, Hertz, BCG, Matos Filho. E eu nunca levei ninguém comigo, né? Às vezes, como costuma as pessoas levar, já montou a equipe, vem comigo, já me conhece, secretária, não, vem comigo. Eu nunca levei porque eu sempre quis formar pessoas. E aquelas pessoas estavam lá naquele local, de alguma certa forma tinha contribuído, espero ter contribuído com elas, e a vida delas, que seguiram, tenho amizade com várias pessoas que trabalharam comigo, mas eu não levava propositalmente. Porque, primeiro, que era uma oportunidade de estar em contato com outras pessoas. E isso te abre muito a cabeça. Quando você fica sempre, uma visão minha, obviamente, sujeita às críticas, né, e contrapontos, mas quando você fica com uma equipe, eu conheci várias pessoas que tinham secretária ou assessor direto, que a vida inteira, a pessoa conhecia literalmente a vida daquela pessoa. Ok, bacana, mas isso não te abre muito a mente ou a oportunidade para você conhecer outras pessoas, para você conhecer pessoas que tragam, às vezes, visões diferentes. E isso é muito saudável, né? Eu aprendi com outras pessoas, profissionais que trabalharam comigo, e que foram me ensinando, e às vezes traziam outras óticas. Então, esse papel de você. Porque quando você é mentor, né, o mentorar é uma via de duas mãos, né? Muitas vezes a pessoa acha que só o mentorado está aprendendo com o mentor, mas não é verdade. O mentor está aprendendo com o mentorado, que traz dúvidas, traz preocupações, traz questionamentos, muitas vezes, e faz a gente rever muitos pontos de vista. E eu gosto muito disso, acho muito rico e sou grato pela oportunidade que eu tive de várias pessoas. Então, já tive, sim, e gosto muito desses eventos, né, que me trouxeram em oportunidades particulares e guardo comigo até hoje momentos aí bem emblemáticos. Depois, se tiver oportunidade, até menciono um caso aí que para mim foi emblemático, dentre vários que eu tive e que Por foi me favor. interessante com ex-off-board. Na verdade, foi o seguinte, eu estava era do Matos Filho, e aí a gente sempre abriu oportunidade, e eu sempre orientei o RH, e o RH que trabalhava comigo também tinha essa visão. Obviamente, até para trabalhar comigo tem essa sintonia, que era o seguinte, toda vaga que a gente abria de oportunidade, falava, vamos abrir internamente e vamos buscar fora também. Mas vamos abrir internamente. E se tiver 2 candidatos que se empatam, vamos priorizar quem está dentro. É uma forma de você valorizar. Vamos priorizar, sim, o melhor para aquela vaga. Então, óbvio que eu tenho 10 candidatos internos, mas nenhum reúne condição, ou tem um de fora, que é melhor, buscando, digamos, entregar um serviço melhor, vamos pelo de fora. E aí, mas eu sempre falei isso, fazia discurso, conversava com as pessoas, e uma vez um boy entrou na minha sala, meio que de dedo em riste, eu sempre tive a porta aberta, mas olha, você fala muito aí que tem oportunidade. Olha, eu já apliquei para a área de TI, não fui chamado. Apliquei para a área financeira, não fui chamado. Apliquei para a área de marketing, não fui chamado. Apliquei para a área de RH, não fui chamado. Isso é balela, vocês não dão oportunidade nenhuma. Então, vamos com calma. Então, vamos lá.
Primeiro eu vou te dar dados. Aqui, ó, tem ex, fulano, ciclano, beltrano, eram ex-boy, então nessa posição. Então, o que você está falando não é balela, isso é fato, eu te comprovo factualmente por isso. Quando você me conta esse histórico, me parece o seguinte, a gente dá prioridade, sim, para as pessoas internas, desde que elas estejam em condições. Mas para isso tem que estar em condições. Então, quando eu falo assim, você aplicou para a TI, beleza, você, e que área? Ah, para montar, ajudar a montar, desmontar. Você sabe desmontar uma máquina? Não. Você não vai ser contratado. Na área de finanças, você sabe fazer alguma coisa em Excel? Não. Você não vai ser contratado. Se você não souber Excel, você não vai ser contratado. E fui pontuando. Então, você precisa primeiro escolher o que você quer. Ficar dando tiro para quanto é lado, não vai lugar. Escolher, e o escritório dá a oportunidade. Por exemplo, depois de mais de um ano, a gente tinha uma política educacional que a gente pagava. Você quer fazer um curso de Excel? O escritório paga para você. Fala, não tem dinheiro, mas não pagamos. Você quer fazer uma faculdade? O escritório, na época, financiava acho que 50%, 70% da faculdade. A gente paga, vai fazer um curso de administração. Bom, ele não. E aí, não, é que você fala que você está nessa posição aí. Eu falo, olha, primeiro, para chegar onde eu cheguei, eu passei por você não conhece a minha história, eu vou te contar. Eu não vou trazer aqui porque ela é muito longa, mas enfim, lá, meu pai era nordestino, só tinha primário, minha mãe professora primária, eu estudei em escolas de estado no interior, e eu fui correndo atrás para chegar onde eu cheguei. Se hoje eu estou onde eu estou, ralei muito e tive oportunidades, não posso negar isso. Bom, resumindo, para encurtar a história, ele foi embora, não aceitou muito isso. Mas aí, passado, se eu não me falha a memória, 9 meses a um ano, essa pessoa entra de novo na minha sala. Posso falar com você novamente? E claro, e aí, como é que você está? Então, eu entrei aqui. Lembra aquela conversa que a gente teve um tempo atrás? Para ser sincero, eu saí meio puto daqui com o senhor. Porque eu não acreditei muito naquilo que ele falou, não, aquilo é balela, não tinha oportunidade. Mas eu fui pensar. E aí eu falei, todas as áreas a que eu gosto é a área financeira. E aí eu fui ver realmente o escritório podia pegar. E eu fui fazer um curso. E fiz um curso de Excel, fiz um outro curso de uma outra coisa de finanças, apliquei e eu estou vindo aqui agradecer porque hoje eu fui promovido para a área financeira. Sensacional. Para mim, isso aqui se valeu. Por N vezes que eu falei, entrou por um ouvido e saiu por outro, você ter feito uma pessoa, isso. E eu digo mais, a pessoa ascendeu, chegou a coordenador. Quando eu saí do escritório, já era coordenador. Ela entrou como assistente financeiro, foi para analista, depois foi para uma outra área como supervisor, coordenador, fez administração, se formou em administração. Então, essa é uma história emblemática, né? Eu tenho outros também, mas não vou ficar aqui contando história. Mas o que eu quero dizer é resumir o seguinte, do ponto de vista factual. Isso é o maior prazer. Isso é muito gostoso. Isso é compartilhar conhecimento. Nesse exemplo, eu não compartilhei nada técnico. Eu não falei nada de economia, não falei nada da minha experiência. Eu falei de experiência de vida. Eu falei de oportunidade que a gente criava e caminhos que ele poderia seguir, se ele tivesse realmente interesse. A oportunidade era dada, mas não ia cair do céu. Se ele achava que a gente ia promover só porque ele estava lá, isso não. Então, isso é gratificante e isso traz, então, um pouco isso que vocês falaram do mentorar, né? Seja usando essa palavra aqui, mas é esse compartilhar, dividir, né? E hoje, eu falo muito, gente me interrompe, eu vou falar mais um pouquinho. Imagina, mano. Eu Imagina, me, cara. eu me empolgo, né? Eu gosto muito disso que faço. E hoje, inclusive, guardar conhecimento é uma besteira tão grande, porque o conhecimento é tão perecível. No passado, que eu falo, para a geração do meu pai lá tinha primário, depois fez madureza, que é o equivalente ao supletivo hoje, fez um curso técnico de contabilidade, foi ser contador, naquela época não precisava de faculdade. E aquele aprendizado dele valeu pela carreira inteira. Meu pai não precisou fazer mais nada. Você adquiriu um conhecimento e muitas vezes as pessoas naquele tempo não compartilhavam, porque eu falei, se eu compartilhar, o cara vai pegar a minha oportunidade. Acho meio míope essa visão, mas vamos lá, vamos dar fazer um. Olha, não vou fazer isso. Só que hoje o conhecimento ele é perecível. O que a gente sabe é que hoje, daqui 2 anos, 3 anos, não tem mais valor. Estamos vendo as coisas mudar dioturnamente. Né? O famoso, hoje, todo mundo tem que continuar estudando, o famoso lifelong learning, o termo cunhado pela Unesco em 1970, na década de 70, e que hoje está cada vez mais presente. Eu mesmo. Tem que correr atrás. Agora é chat GPT, a inteligência artificial, são novos conceitos. Se você parar, você anda para trás. Eu costumo usar a seguinte metáfora, assim, falava, a gente está subindo uma escada rolante que está descendo. Se eu ficar parado, eu ando para trás. Se eu quiser ficar no mesmo lugar, por exemplo, eu sou o supervisor, não tenho ambição. Eu quero. Mesmo assim, eu tenho que me desenvolver, eu tenho que subir essa escada na velocidade que ela desce para ficar no mesmo lugar. Ela está descendo a 2 quilômetros por hora, eu subo a 2. Eu tenho que estar me desenvolvendo. Agora, se eu quero ascender, eu quero virar gerente, diretor, eu tenho que subir essa escada mais rápido que ela desce. Se eu ficar parado,
Mesmo com o supervisor, daqui a pouco vai ter alguém sabendo mais do que eu e eu vou dançar. Então, guardar conhecimento por egoísmo ou por receio de que amanhã alguém possa roubar a sua posição é de uma besteira cada vez mais presente. Então, divida, jogue, porque você vai encontrar alguém que vai te devolver, alguém que vai te dar o troco e, portanto, você cria um círculo virtuoso. Mas, de fato, falei demais, aí me empolguei. Não, ao contrário, excelente, hein, Imagina, Rabino? Habib, você sabe que, aproveitando, né? Primeiro que você vê, o Mário, ele fala as coisas, parece que é algo muito simples, né? O que ele fez. Mas, assim, Habib, para você ter uma ideia, o mercado jurídico, embora esteja se profissionalizando cada vez mais, hoje são 100 mil, mais de 100 mil escritórios, né, Mário? Acho que no Brasil todo. É muita coisa. E a maioria dos escritórios ainda não estão se profissionalizando. Tem muita coisa ainda para fazer. Porque ainda não vem ainda a necessidade muito, mas ainda os maiores já estão vendo isso, os médios estão começando a ver, porque se querem alcançar os grandes, tem que se profissionalizar, não tem muito jeito. E então tudo que o Mário está falando, o Mário desbravou muita coisa. Esse é um dos motivos de eu querer chamar ele aqui. Porque ele pegou esse começo, ele estava ali no comecinho de tudo, do começo dessa profissionalização. E tem outro ponto, Habib. A gente vê que muito no mercado jurídico, que quando as pessoas saem dos escritórios, elas levam equipes inteiras. Isso que o Mário falou, eu não sabia disso, que ele não levava a equipe. Isso Fantástico, é muito bacana, porque é uma fantástico. visão diferente. Então, dele não levar já mostra um diferencial que eu não conhecia. Então, para mim, está sendo muito bacana. E o outro ponto, que é disso, de você preparar as pessoas dentro da própria cultura dos escritórios. Isso é muito bacana. Então, Mário, assim, por mim, conte mais história, por favor. Eu estou aqui, ó. Na verdade, eu só queria chamar você aqui para eu poder aprender mais, cara. Essa é a desculpa. Pô, é um prazer estar aqui. Mas, de fato, é isso em todos os mercados. O mercado jurídico, eu dei sorte, um pouco visão, mas tudo, né? Sorte é você estar no lugar certo, na hora certa e preparado para isso. Eu lembro quando eu tomei a decisão de sair do BCG para ir para o Marcos Filho, e isso que eu falei em 2000, e é uma data emblemática, foi dia 12 de junho, dia dos namorados, do ano 2000, e o namoro aí que durou 16 anos. Que beleza. O Quiroga disse em muitos anos, falou, Mário, vai fazer direito para você virar sócio. Eu fiz MBA, fiz curso de governança, mas acabei não fazendo direito, então não podia virar sócio no escritório. Mas o mercado vem mudando muito e o mercado jurídico também. Então, eu dei sorte de entrar nisso e quando eu tomei essa decisão, alguns amigos falaram, você está louco, mano? Eu estava no BCD, uma das maiores consultorias do mundo, BCD, McKinsey, Booz Allen, eram as maiores consultorias, são até hoje, né? Eu estava responsável pelo escritório da parte de controladoria do Brasil e da Argentina, enfim, estava muito bem. Tive um escritório de advocacia, ninguém conhece. E, na verdade, quando surgiu a oportunidade, um headhunter que me chamou, e eu fui pesquisar o mercado para saber o que estava falando. E aí, vou olhar exatamente os mercados, foi quando eu vi o mercado americano, o mercado britânico, e o movimento do escritório no Brasil, eu falei, gente, a gente está muito atrasado. A gente não vai ficar nisso. Isso aqui vai, em algum momento, vai despontar, ou vai precisar despontar, né? E, obviamente, se eu começar, eu talvez tenha uma vantagem competitiva. Já tinha, que eu falei, eu citei a Ana Luísa Boranga, que foi também uma mentora, ela foi administradora do Tosini Freire na final da década de 90, depois saiu, montou uma consultoria, até onde eu sei, talvez a primeira consultoria em gestão legal, chamava a ABL, a Ana Luísa Boranga, a ALB, Ana Luísa Boranga, depois deu aula na GV, e foi com ela que eu fui dar aula lá. Mas, enfim, junto com ela e com outros também, não estou só, a gente também desbravou esse terreno aí de trazer essa reflexão que olhar para a escritório de advocacia como empresa, né? Essa é outra historinha também engraçada, né? Eu, como vim desse mercado, e antigamente, até hoje, existe uma resistência em chamar a história de advocacia de empresa. Mas, na verdade, é uma empresa do ponto de vista de gestão e tem que ser administrada como tal. E eu, quando fui para o Matos Filho, eu tinha sido contratado pelos sócios que estavam na liderança do escritório, e, obviamente, depois de 15 dias, fui se apresentar a todos os sócios, de novo, acho que eram 16 ou 17 sócios, naquela época muito formal, né? Era todo mundo de terno, gravata, tudo solene, e eu fui se apresentado, e é aquela fala natural de quem está chegando, né? Aquele prazer estar aqui, começar nessa empresa. Eu não terminei a frase, um dos sócios mais antigos me interrompeu e falou, Mário, você é novo, você está chegando aqui, isso aqui não é uma empresa, isso aqui é uma firma de advocacia. Um dos sócios mais novos que tinha me contratado falou, não, 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 isso aqui é uma empresa e nós o contratamos para administrar como tal.
Falei, não vou durar até o final do mês, né? 15 dias de escritório, 2 segundos de fala, já tem 2 sócios brigando porque eu falei. Sensacional. Fiquei lá por 16 anos, mas é um pouco isso, ou seja, as ferramentas de gestão, isso que torna a advocacia é diferente, a advocacia... Não, tem as suas particularidades, é verdade, mas todo segmento tem. Banco tem regulamentação do Banco Central, não pode fazer tudo. Escola tem regulamentação do MEC, não pode fazer tudo. História, advocacia tem regulamentação da OAB, não pode fazer tudo. Por exemplo, não é uma cidade mercantil, então não pode emitir duplicata. Isso foi um choque. Como é que te cobra? É porque assim, o mercado que eu trabalhava era o seguinte: você mandava uma nota, ele mandava para o banco o boleto, já dava ordem para o banco. Se não pagasse em 5 dias, mandava para cartório. Se não pagasse, você protestava. E tinha um título protestado para você cobrar. E podia pedir a falência. Só que você não pode fazer isso, não pode emitir duplicado, porque não é uma cidade mercantil. Mas você tem que cobrar. Então, óbvio, essa é a particularidade. Eu tenho que lidar com essa realidade. Mas eu tenho que cobrar. Então, a ferramenta a cobrança, ela tem que exercer. Então, eu tenho que criar caminhos. O escritório, na época, ela não pode fazer marketing. Na época o provimento da OAB não pode fazer marketing. Eu fui ler, falei, peraí. O provimento diz o seguinte: não pode fazer propaganda. Propaganda é uma ferramenta de marketing. Cartão de visita é marketing. Folder é marketing. Existe uma série de coisas que estão relacionadas à comunicação, respeitando novamente. Então, assim, é óbvio que tem uma regulamentação e ela tem que ser respeitada, mas as ferramentas como comunicação e marketing, eu tenho que me comunicar. O cliente tem que saber que eu existo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que ter política de recursos humanos. O ativo mais importante de qualquer prestador de serviço são pessoas, né? Eu tenho que ter pessoas. E eu tenho que treinar, motivá-las, retê-las. Como é que eu faço isso? Eu preciso de RH. Eu tenho que ter tecnologia. Na época, bem menos, mas hoje, principalmente. Eu tenho que ter planejamento estratégico. Eu preciso saber para onde eu vou, o que eu quero. Né? Eu tenho que me organizar para isso. E são ferramentas de gestão que empresas, em geral, usam. Então, eu tive a oportunidade, o duro foi ser pioneiro em algumas coisas e tomar muita pedrada. Né? Tomei muita pedrada. Por outro lado, colhi muitos frutos. Sempre tive dentro do escritório sócios que acreditavam, né? E eram muito transparentes. Não, se o Mário está falando, nós contratamos, vamos seguir. Se não der certo, aí a responsabilidade dele, a gente vê o que a gente faz. Felizmente, a maioria deu certo. Mas é isso, é olhar para o mercado e entender, nesse caso em particular de sua advocacia, com esse viés, né? Eu costumo brincar que a outra, eu falava muito em sala de aula, eu falo muito hoje em palestra para os meus clientes, que é sócio de sua advocacia, ele tem dois grandes papéis. Um é muito claro, que é ser advogado, porque é a única sociedade nesse país que para você ser sócio, você precisa exercer a profissão. E eu brinco dizendo o seguinte: Mário, sou economista, mas eu posso ter um hospital. Eu não posso clinicar, mas eu posso contratar médico. Eu, Mário, posso ter uma empresa de engenharia. Eu não posso assinar plantas, mas eu contrato engenheiro. Agora, eu, Mário, não posso ter só advocacia porque eu não tenho OAB. Então, todo sócio por condição sine qua non, é advogado. E 99,9 advoga, exerce. Só que existe um segundo papel, e eu arrisco dizer, na minha experiência, nessa vivência, que a maioria não é a força de expressão, é literal, talvez 80% aí não perceba esse segundo papel, que é de empresário. Se eu sou sócio no escritório, se o escritório é uma empresa, eu sou um empresário. Portanto, parte do meu tempo tem que pensar no negócio. E a gente vê muitas vezes que eu não quero pensar nisso, eu sou só advogado. Eu sou claro, você não pode ter só advocacia. Então, vai trabalhar no departamento jurídico, presta concurso. Se você quer ter o escritório de advocacia, você precisa pensar no seu business. Você precisa dedicar parte do seu tempo a pensar no negócio como empresário. Parte você vai advogar, mas você não pode, isso não é delegável. Isso é responsabilidade do sócio, do proprietário da sociedade. Então, às vezes, quebrar esses paradigmas com algumas provocações e incentivar. E tem pessoas, de fato, que não têm esse perfil, e muitas vezes até já vi excelentes advogados quebrarem isso na advocacia. Tecnicamente, como advogado, fantástico. Mas como gestores, como empresários, não tinham, digamos, essa veia empreendedora, não tinham a habilidade, não gostavam, e, portanto, quebravam o escritório exatamente por não saber conduzir um negócio, apesar de serem tecnicamente excelentes advogados. Em função até do que o Mário está trazendo, tantos conceitos aqui, né, colados, né, como inovação, né, essa disrupção, né, de pensamento, gestão e tudo mais. Mário, assim, dois pontos, né, duas perguntas em uma, para tentar também trazer um pouco mais de recheio em tudo isso que você apresenta, né? Primeiro é que nós ficamos muito tempo num modelo, né, gestacional, assim,
comum, né? E, de repente, vem reforma trabalhista, reforma tributária, né? A tão a esperada administrativa, que dizem que essa é que é a melhor de todas e tudo mais. Então, dentro de tudo isso, como é que o mercado está reagindo numa cabeça que entende que a gestão não faz parte do negócio dele, né? E segundo, também dentro dessa linha de disrupção, li um texto teu sobre escritório de advocacia totalmente virtual, né? Que aparentemente tira, né, do advogado o grande peso dele, que é a estrutura. Então, eu queria que você trouxesse um pouco desses dois conceitos. Bom, essas mudanças, eu acho assim, elas estão aí, elas vieram, vão ficar e vão vir outras. Então, eu falo assim, não adianta ser refratário a elas. Apesar de que, no caso particular do direito, existe sim uma resistência muito grande. O advogado, ele é, por natureza, conservador. E aqui não é uma crítica, é uma natureza. Eu dou um exemplo, né? Se eu busco um advogado para fazer um contrato, eu quero que não tenha nenhum risco. Portanto, ele não gosta de risco, em geral. E ele gasta tempo pensando nisso. Só que administrar é correr risco. Então, isso aqui é meio que antagônico, né? Então, existe sim uma resistência a mudanças. Primeiro que a lei, a regra, a norma, ela muda depois que a sociedade mudou. Antigamente, a gente não tinha uma legislação para comércio eletrônico. Quando começou a comprar, aplicava a lei de troca que você fazia fisicamente na loja, que era diferente. Depois se criou uma lei voltada para comércio eletrônico. LGPD, os dados estão aí, estavam sendo usados, manipulados. Aí vem depois, cria-se uma regulamentação, uma lei para regulamentação e gestão dos dados. Então, a lei ela sempre vem a reboque. Primeiro você muda a sociedade e depois se cria uma nova. Dificilmente você cria uma... Até tem situações, mas grandes regulamentações vêm depois. Então, o advogado por si é conservador. Então, enfrentar isso é uma dor muito grande. O que a gente observa é que, de fato, vem mudando, principalmente as novas gerações, por perfil talvez geracional. Então, essa nova geração talvez tenha uma cabeça um pouco mais aberta, um pouco mais voltada para empreendedorismo, né? O empreendedorismo no Brasil ele sempre foi meio criticado. Ser empresário era ser vilão, né? Assim, ganhar dinheiro, ter lucro, era pecado. Todo mundo que ganhava dinheiro tinha pressuposto que era ou era safado, estava roubando. Esse tipo de coisa. Obviamente, ele tem um histórico, talvez, que muitos o fizeram assim, mas não é verdade, né? Então, todo mundo queria a famosa carteira assinada. O profissional, ele tinha essa preocupação, ele não tinha um viés empreendedor, nem queria correr riscos. E a sociedade meio que incentivava isso, né? De um tempo para cá, essa nova geração está empreendendo. Você pega aí pessoas adolescentes aí, com influência, tentando ganhar dinheiro fazendo alguma coisa, por conta própria. Então, está mudando, né? E hoje está mudando. Mas o advogado ele é conservador em relação a isso. Por um lado, para mim, é bom, porque tem um mercado potencial gigantesco aí para incentivar e fazer isso. E aqui eu faço um parênteses, inclusive, eu sempre faço essa provocação para os advogados. Eu falo assim, ó, vocês em geral são conservadores, mas eu acho que de todas as profissões, a que devia mais amar mudanças é advogado. Por quê? Porque é onde abre mais frente. Para cada mudança que houver, eu abro 3 grandes campos de oportunidade para advogado. Uma mudança que ocorra, ela vai demandar uma nova regra, uma nova norma, uma nova lei. Quem ajuda isso? É advogado. Aqueles escritórios que atuam na famosa advocacy é ajudar o legislador a fazer a lei. É ajudar o regulador a regular aquilo, seja pelo Banco Central, né, tem uma coisa. Então, tem um advogado, tem um plano de trabalho. Mudou alguma coisa, eu vou precisar de uma norma, eu vou precisar de uma lei. É trabalho para advogado. Bom, feito isso, eu abro o segundo campo. Depois que tem uma nova norma, abre oportunidade de trabalho para o advogado consultor, que é ajudar as organizações a se adequar à nova lei. Então, quando vem a LGPD, como é que as empresas se organizam para não ter problema? Vem a reforma tributária, como é que eu me organizo enquanto empresa para me beneficiar do novo regulamento tributário e não me prejudicar? É trabalho para advogado. Terceira oportunidade, contencioso. Nem todo mundo vai obedecer, vai errar, vai tomar processo e vai precisar de um advogado para se defender. Então, cada mudança eu abro o advogado para fazer a lei, fazer a regra, ajudar a sociedade a se adequar à regra, e aqueles que não respeitarem a regra vão precisar de um advogado para se defender. Então, assim, eu falo, advogado, vocês deviam amar mudanças e não ser refratários a elas. E o exemplo que você deu, de fato, eu tive a oportunidade de trabalhar com um escritório que era
ele surgiu no momento da pandemia. O sócio tinha saído do escritório final de 19, começo de 20, para montar o escritório, e aí veio a pandemia, todo mundo em home office. E ele pegou esse gancho. Falou, pô, então vamos ficar em casa, por que eu preciso de uma sede? E aí começou a montar o escritório virtual, cada um na sua casa, a estrutura tudo na nuvem, os clientes aceitando, e, portanto, se criou de forma virtual. Ainda tem poucos casos, eu tenho um exemplo, um outro caso também, de outro escritório, que não tem ninguém, inclusive no Brasil. Um advogado está em Israel, outro está em Singapura, na Malásia, outro está em Portugal, e trabalha o trabalho. É óbvio que são trabalhos um pouco, depende muito do trabalho, da atividade do direito, né? Mas algumas atividades, nenhum problema, né? E eu acho, sim, que outros modelos de inovação poderão surgir, né? Vão surgir, é difícil dizer, é futurologia, mas poderão surgir, baseado, inclusive, em outros modelos de negócio, que muitas vezes, hoje, o escritório de advocacia tem uma estrutura muito pesada, um custo fixo muito alto, e vem diminuindo, né, lá atrás, porque o home office, hoje, você consegue botar muitas pessoas, hoje a maioria está no sistema híbrido, né, 3x2 ou 2x3, mas você não precisa todo mundo no escritório, você primeiro espaço físico. Aliás, eu tinha feito aqui um pouco parênteses, eu tinha feito um exercício lá no Matos Filho, há mais de 10 anos, provocando, por que a gente não colocava, já tinha tecnologia suficiente para isso, todo mundo pelo menos um dia em home office. Então, segunda-feira sai 20%, terça-feira 20%, quarta, quinta e sexta, de modo que eu teria sempre 20% não fisicamente no escritório, sem contar quem estava de férias. Eu fiz o cálculo. Se você imaginasse, por exemplo, um escritório com 500 pessoas, 500 advogados, 20% são 100 pessoas. Seriam 100 estações de trabalho a menos. Isso, metro quadrado na Paulista, na Faria Lima, era uma economia gigantesca. Agora, o que mudava? Você não tem mais sua sala. Estamos falando disso há 10 anos atrás, hein? Hoje isso já existe. E as pessoas assim, não, o advogado precisa da sala dele. Ele precisa ter. Não, não, precisar ele não precisa, isso é vaidade. Ele precisa ter o livro dele. Quem vai na biblioteca? Você vai na biblioteca, e na biblioteca não tinha ninguém. O estagiário consultava via Google. Boa parte da literatura já estava digitalizada. Ninguém vai na biblioteca. Não precisa ter o livro. Não, não. Precisa ter a sala, é vaidade. Então, não se aceitou, apesar da economia ser gigantesca em relação a isso. Aí vem a Covid, coloca todo mundo e perceberam que sim. Hoje, as pessoas, eu tive a oportunidade de visitar o Matos Filho há pouco tempo atrás, a convite. Em cada estação de trabalho tem um QR Code. Ninguém tem estação. O dia que eu vou trabalhar, eu faço, digamos, um check-in, eu pego meu computador, faço a leitura, todo mundo sabe qual estação de trabalho eu estou. Então, se alguém for buscar, sabe que hoje eu estou no quarto andar, na ala X. Eu fiz o check-in, conectei, o dia que eu não vou, e cada um senta na estação de trabalho que tiver. Quem chegar primeiro pega a janela, quem chegar depois fica no meio do corredor. E vida que segue. Então, foram mudanças de conceito. Então, são inovações que muitas vezes você precisa de uma certa força da natureza, no caso foi a Covid, que obrigou todo mundo a fazer isso, mas funciona. Não, funcionava antes. Só que tinha que mexer com conceitos. Primeiro conceito, não tem mais sala. Cada um não precisa de sala. Não tem mais essa biblioteca. Você pode até ter um escaninho lá, que é o que funciona hoje. Cada um tem seu escaninho, até para personalizar a sua estação de trabalho. Tem lá o porta-retrato da esposa. Cheguei na minha estação, vou lá, pego meu escaninho, ponho o porta-retrato das minhas filhas, da minha esposa. Eu crio um ambiente mais, digamos, com a minha cara. Mas fechei, guardei, botei meu escaninho e vou embora. Então, essas inovações, elas estão vindo e vão ficar. E vão vir outras, né? Estamos falando de inteligência artificial, a gente nem sabe o que vai acontecer. Mas, com certeza, vão acontecer mudanças significativas. E, de novo, o que eu sempre falo para eles, não adianta ser refratário, né? Não adianta, vamos rever a Revolução Industrial, eu brinco assim, por favor, não quebrem os computadores como quebraram as testelagens no século XVIII, século XIX, né? Não façam isso, né? Porque não vai dar certo. Vão quebrar e aí vão ficar. A Revolução Industrial veio e ficou. Essa reforma vai vir e vai ficar. Então, ao invés de eu gastar tempo, dinheiro e energia sendo refratário, por que eu não uso o mesmo tempo, o mesmo dinheiro e a mesma energia para ver como eu tiro proveito disso? Como eu posso me beneficiar? Alguém vai se beneficiar. Portanto, por que não eu? Basta estar atento a isso. Mas é mudança de mindset. É mudança, tem que virar um chipzinho aí. Tem que estar atento a isso.
Mas eu acredito muito nessas mudanças, em história de advocacia, ou no mercado jurídico como um todo, que é de fato mais conservador, acaba existindo uma resistência um pouco maior. Mas, como eu falei há pouco tempo atrás, há minutos atrás, vem mudando. Eu acho que parte dessa mudança é uma leitura dos órgãos que estão atentos a isso e buscando fazer, mas também tem uma influência muito grande das novas gerações, que têm uma cabeça um pouco diferente, com vantagem e desvantagem. Também tem outros problemas dessa geração aí que as mais antigas estão tendo que lidar, porque são novos conceitos, novos posicionamentos. E aqui não cabe julgar certo e errado, porque sempre foi assim, né? Assim, Claro, claro. E ciclos a cada minha vez geração menores, né, também, Mário? De mudança, um ciclo cada vez menor também, né, Habib? Cada vez menor. Isso não tem como fugir. Mário, Muito bom. eu só me arrependo de não ter tido aula com você na GV, viu? É o meu maior arrependimento. Está em tempo ainda, está em tempo ainda. Mas essa aula aqui já vai, como o Mário falou, não precisa estar na sala, não. Aqui você já aprendeu absurdamente Pô, conceitos muito importantes. Agora, Mário, você trouxe vários aspectos, né, riquíssimos aqui, né? Esse problema que preocupa hoje a empresa, que é justamente do jovem que não quer responsabilidade maior, né? Ele quer realmente o final de semana, ele quer sair às 6, não quer um cargo de gerência e tudo mais, está preocupando nessa formação de novos líderes e tudo mais. Outro conceito importante também, né, que não há confronto de gerações, há encontro de gerações, e que esse encontro seja o melhor possível, né? Agora, na área exclusivamente jurídica, mas valendo também para as empresas em geral, né? Governança corporativa hoje é um fator de contratação, né, de melhoria de buscar um empréstimo bancário melhor. Enfim, hoje a governança, né, ela vai para a mesa na hora de uma definição. Os escritórios de contabilidade, as empresas em geral, já abraçaram isso ou ainda é um caminho longo para ser percorrido? olha, se a gente for comparar com o mercado como um todo, o mercado, por exemplo, SA, de capital aberto, onde isso é condição sine qua non, né, eu tenho que ter isso, a CVM exige uma série de coisas, está muito longe dessas empresas. Mas vem evoluindo. E por que vem evoluindo? Porque essas empresas da CVM, que são obrigadas a ter, não é a CVM no Brasil, mas o SEC nos Estados Unidos, que são obrigadas a ter, passaram ou passam a exigir dos seus prestadores de serviço esse tipo de coisa. Então, é comum hoje, por exemplo, empresas grandes exigirem história de advocacia, e eu falo particularmente de história de advocacia, mas isso se aplica à história de contabilidade, outros prestadores de serviço, algumas condições, por exemplo, diversidade. Tem que quando cotam história de advocacia, que cotam para saber se o escritório é diverso. Cotam, por exemplo, para saber a sua política de LGPD. Cotam, por exemplo, se escritórios têm auditoria. Pelo Mato Filho, a gente tinha auditoria, a gente era auditado. Não auditoria de balanço, mas era a Ernst Young que auditava procedimentos. Então, a gente tinha como falar para o cliente, nós somos auditáveis, né? A Ernst Young é uma multinacional. Nossos controles têm regras. Isso é uma segurança para quem está contratando. Então, é óbvio que o mercado pequeno ainda, aquele escritório que atende, digamos, empresas menores, que não estão ainda regulamentadas nesse sentido, não tem essa exigência. E talvez não tenha, porque eu falo que a grande maioria ainda está longe. Mas você já tem boa parte das organizações, dos escritórios, preocupados com isso e trazendo isso e colocando isso e forçando, tendo uma política inclusiva quando a gente fala em diversidade. E aqui eu vou te dar outro exemplo que eu já presenciei também. Não estava presente, mas tomei conhecimento através de um diretor jurídico numa conversa, um diretor jurídico de uma multinacional, contratou um escritório no Brasil e foi para a primeira reunião de kickoff, e à mesa tinham 7 representantes do escritório de advocacia. Todos homens, brancos, héteros. O diretor falou o seguinte, olha, é o seguinte, nós estamos começando hoje aqui, nós não vamos continuar essa reunião, mas eu vou dar um tempo para vocês, eu vou marcar essa reunião daqui a algum tempo, e se na próxima encontro não tiver pelo menos uma mulher, uma opção racial diferente, uma opção sexual diferente, está cancelado o contrato. Levantou e foi embora. Por que isso? Porque ele é exigido pela matriz ter isso na filial aqui, e mais do que isso, exigir isso dos seus prestadores de serviço. Então, isso cada vez mais presente. É algo que no passado a gente vivenciou, que começou, eu sempre trago esse exemplo, porque lá atrás, muito tempo atrás, você tinha em boa parte das empresas, né,
é difícil dizer boa parte, mas infelizmente você tinha exploração de mão de obra infantil, empregado que não era contratado, não se respeitava a CLT, e aí começou a vir as empresas mais organizadas a exigir isso. Então, por exemplo, montadoras que tinham muitas autopeças que faziam isso, que exploravam lá. Você tem que fazer uma declaração para mim que você não explora a mão de obra infantil, que você contrata todo mundo, que você paga todos os impostos. Você faz. Depois evoluiu para o seguinte: olha, agora nós vamos auditar. Antigamente era só uma declaração, agora nós vamos auditar. E passava a auditar. Bom, hoje, quem presta serviço para multinação não tem mais isso, né? É muito. Se for, é exceção. Exploração de mão de obra infantil, esse tipo de coisa é muito mais raro do que era lá atrás. Nós estamos indo agora por esse outro lado. Daqui a pouco vão auditar. Eu quero saber o seguinte: você tem uma política inclusiva para mulheres? Você tem uma política inclusiva para outra opção sexual? Não é só. Porque se eu ver, não, eu não tenho nada contra. É que assim, vou dar outro exemplo que eu já vivi. Não, eu não tenho nada contra negro, contra oriental. Eu contrato os melhores. Só que não vem nenhuma vaga de negro para a minha qualidade. E é verdade. Mas se você fizer isso, eu nunca. Eu incluir é o seguinte: eu vou dar oportunidade obrigatória, eu vou ter cotas e vou treinar. E aqui eu dou o exemplo do Matos Filho, que eu vivenciei lá, e como é que fazia isso? O escritório era muito exigente, por exemplo, o processo para estágio lá, e eu acho que estou falando muito tempo atrás, hoje deve estar muito mais sofisticado, por exemplo, tinha que ter inglês fluente. E eu falei, na etapa que era inglês fluente. Não é inglês, não é estagiário. Bom, cara, quem com 18 anos tem inglês fluente, vamos combinar, quem é bem nascido, quem teve uma condição familiar. É muito raro, você nunca vai escolher alguém de uma classe inferior. Mesmo o cara que já numa boa faculdade, passou na USP, porque o cara você não tem. Então, assim, eu nunca vou conseguir contratar. Uma E aí o forma escritório gentil de mudou. dizer não, né, Mário? É uma E forma aí o gentil escritório, de dizer não, claro. Verdade. e aí o escritório mudou, criou uma política de inclusiva, que é o seguinte: ele começou a contratar estagiário, não estagiário, antes do estagiário do terceiro plano para cima, de primeiro e segundo ano, de pessoas de uma classe menor, e deu inglês. Bancou 2 anos, porque quando chegasse o momento, essa pessoa estaria em condições de aplicar igual de igualdade. E mesmo que não passasse, pelo menos em inglês ia para outro trabalho. Isso é inclusivo, né? Isso é você, eventualmente, incentivar ou dar oportunidade disso, né? Se eu não me engano, para a hora de estagiário no escritório, alguns escritórios eu já não cobro mais, porque é hora de treinamento. Então, eu não cobro isso do cliente. Isso é um investimento da sociedade em relação a isso. São conceitos que, de fato, estão chegando. Então, quando você faz essa pergunta, está melhorando muito. Fruto de, talvez, consciência, muito desses sócios de vários escritórios tem essa consciência, essa preocupação de responsabilidade social, de, eventualmente, ter uma boa governança, né, para ter benefícios, seja o exemplo que você deu, tomar um empréstimo a taxas mais interessantes, porque eu sou auditado, por exemplo, ou porque eu tenho alguma forma de provar isso, ou por entender que eu também tenho uma responsabilidade social. Mas mesmo se não bastar isso, você vai ter uma pressão mercadológica. Aquelas que são obrigadas por lei a ter políticas de governança, né, ter um conselho de administração e o conselho observa regimento, tem regras. Se eu sou de capital aberto, eu tenho que cumprir regras para compor esse representante dos minoritários e assim por diante, entre outras coisas. Essas organizações começaram já a exigir dos seus prestadores de serviço algo semelhante, se não exatamente igual, mas algo semelhante. Isso por si só começa a provocar isso. Outra coisa, essa nova geração também é muito comprometida com isso, né? O propósito. E às vezes você ter isso é fator de atração, isso é fator de retenção e é fator de motivação, né? As pessoas se sentem motivadas e estar numa organização que tem responsabilidade social, que é inclusiva, que respeita as minorias e faz isso. Então, tem vários subprodutos inerentes a essa iniciativa, que obviamente estão empurrando, né, as sociedades para esse tipo de coisa. Mário, deixa uma mensagem para a gente final, então. Bom, antes de deixar a mensagem final, eu gostaria de novamente parabenizá-los pela iniciativa. Eu acredito muito nisso, né? Que é essa capacidade, essa oportunidade que vocês e outros criam de ofertar ao público em geral pensamentos, reflexões. E que eu falo, você não pode concordar, discordar, mas é isso que vai fazer
a sociedade evoluir, né? Aí a gente está, infelizmente, muito carente desse tipo de coisa, né? E esses caminhos, e eles se alastram, como o próprio Elias comentou, não necessariamente faculdade. Quando a gente fala lifelong learning, não é que eu tenho que fazer graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doc. Não, até posso, se quer. Mas eu posso estar me atualizando em outras coisas. Eu posso fazer um curso, por exemplo, de inteligência artificial, posso fazer um curso de filosofia, eu gosto muito disso, ler, fazer alguma outra coisa. Me abre a cabeça para outras coisas, né? Eu falei que eu sempre gostar de pessoas diferentes, por isso me provocar e me trazer, sair da zona de conforto, né? Outra forma também que é isso, eu gosto muito de viajar, eu sempre viajei muito, bastante, desde a minha juventude, eu costumava dizer que eu trabalhava 11 meses para torrar o dinheiro no 12º e viajando, né? E sempre para lugares exóticos, porque eu aprendi muito, né? Sei lá, eu fui para a China há 30 anos atrás, a China era fechada, né? Hong Kong ainda era britânico. Por quê? Porque você conheceu outra religião, te abre a cabeça, né? A gente tem uma formação muito ocidental, né? Muito religiões abraão, no nosso caso, cristão, ou próximo disso, mas mesmo assim abraâmicas, né? Seja o judaísmo, seja o islamismo, que tem como raiz o mesmo conceito. Quando você conhece um pouco mais, eu não posso falar com Kafka, porque eu não conheço, mas sou um admirador de um shintoísmo, de um taoísmo, de um budismo, que é um Deus diferente, que é uma coisa. Cara, não precisa acreditar naquilo, mas te abre a cabeça. Ou te passa a pensar o seguinte, pô, não precisa. E aí vale para a política, que as pessoas hoje estão refratárias a pensamentos diversos. Ou você concorda comigo, ou você é uma anta. Então, trazer fóruns de reflexão para ouvir pessoas diferentes, em diferentes segmentos, em diferentes conceitos, eu acredito muito nisso. Então, antes de mais nada, antes de deixar uma frase, parabenizá-los, porque eu acho que quanto mais pessoas estiverem fomentando esse tipo de coisa, nós estamos alimentando a sociedade a se desenvolver. E o desenvolvimento não é só no banco de escola, o desenvolvimento é nessas discussões, nessas reflexões. Então, parabéns e obrigado pela oportunidade. E aí, pegando um gancho um pouco nisso, até para ser coerente com isso, a mensagem que eu digo é a seguinte: primeiro, crença que as oportunidades serão boas. É óbvio que não podemos ser ingênuos, tem muita coisa ruim vindo aí, mas eu sou mais otimista em relação a só olhar o histórico, né? Então, a gente pegar o exemplo que eu citei, quando você pega a Revolução Industrial, na época, realmente era um problema, né? Gerou muito desemprego, gerou uma série de coisas, né? Mas, se você olhar, ela trouxe uma grande contribuição, né? Portanto, as revoluções que estão vindo aí, eu acredito muito que vão trazer, sim, talvez alguns malefícios, teremos que adaptá-las, mas vão trazer, sim, muitos benefícios. E pessoas vão aproveitá-las. Então, não sejam refratários às mudanças, pelo contrário, abracem-nas, né? Vejam como a gente pode tirar proveito e ter contato com pessoas que pensem diferente de você é uma grande oportunidade. Eu sempre falo, discutir com alguém, discutir no bom sentido, debater com alguém que pensa diferente de mim, eu tenho dois caminhos. Os dois são muito bons. Ou eu vou sedimentar que eu estava certo, porque a pessoa não vai me contrapor, ou eu vou ter a oportunidade de perceber que eu estava errado e posso mudar. Então, portanto, independentemente de eu estar mais convicto do meu princípio, da minha filosofia ou da minha crença, ou, eventualmente, a oportunidade de perceber que a minha filosofia, que a minha crença está equivocada. E quando ele fala equivocado, não é 100% errado. Muitas vezes não é exato. Estou pensando agora para... Não. É adaptação. Pô, exatamente, eu pensava assim, não é bem assim, de repente me abre outra cabeça, né? Direita, esquerda, centro, né? Política para isso, mas não é só isso. São filosóficas, são filosofias, são conceitos que, ao ter isso te enriquece o saber, te enriquece o conhecimento, e isso, se você pensar em larga escala, eu acredito muito que isso traz, de fato, um crescimento para a sociedade. É um crescimento coletivo social, as pessoas pensando melhores, né? As pessoas mais bem educadas, e a educação no sentido mais amplo, vão eleger melhor, vão tomar decisões melhores, e, portanto, você cria um círculo virtuoso de crescimento, né? Então, assim, a mensagem é essa: não sejam refratários às mudanças, pelo contrário, olhe para elas como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Veja como ela pode lhe ser útil, como ela pode agregar, seja no campo profissional, no campo pessoal, no campo motivacional, enfim, e tire proveito dela.
Sensacional. Muito bom, Mário, olha, muito Mário. obrigado. Certamente ter você aqui e receber tanto conhecimento, né, tanta riqueza de conceitos, nos dá certeza que nós estamos no caminho certo, viu, Habib? Com esse podcast Filó. Obrigado, Mário. Ó, Isso quem, aí. quem, quem participa, deixa a cadeira aqui, porque quando quiser, só chegar, sentar e já entrar no bate-papo. Obrigado, Mário. Eu Valeu, que Marião. agradeço mais uma vez. Um Eu que abraço, agradeço, até outro. mais. Abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Habib, é isso aí, então. Valeu. Mais um filó maravilhoso aqui com o Mário Ezequiel. E agora, né? A gente fica mal acostumado, porque quem será o próximo Ô, depois do Mário Ezequiel? Meu Deus do céu. ô, cara. Só putz, aula que a gente teve agora, hein, Habib? Eu adorei, viu? Sensacional. Sensacional. Muito bom. É isso aí, pessoal. Obrigado por estar conosco. Até o próximo filó. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, Valeu. pessoal. Até mais.